Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, nossa segunda aula de redação modelo FPR. Gente, antes de mais nada, assim, eu quero pedir desculpa pela minha voz. Eu sei que não tá muito boa. Essa semana eu tô um pouquinho doente. Então, assim, se eu tiver meio fã e às vezes travando alguma coisa, vocês me perdoem, tá bom? Então, vamos lá. A aula de hoje a gente vai ensinar, né? A gente vai aprender, vocês também vão me ensinar, né? Um pouquinho, que é sempre essa troca que eu gosto bastante, que é como escrever um relato, gente. Como que escreve esse gênero textual que é cobrado na UFPR, né? Como eu falei para vocês na última aula, agora a partir de hoje, né, das próximas semanas, a gente vai pautar toda semana sobre um gênero textual diferente, relato, notícia, narrativa, enfim, todos os gêneros textuais que são cobrados pela UFPR, porque como a gente viu na última aula, não é só um texto. Caso você esteja confuso, professora, do que você está falando, volte para aquela aula, assista novamente, ou se você nem assistiu, não assista essa aula sem assistir aquela aula, tá? Senão você realmente não vai entender. Então vamos lá, gente. Trouxe aqui para vocês dicas práticas, fáceis e bem completas de como escrever um relato passo a passo e conseguir, ó, aquela vaga na federal. Vamos lá. Bom, gente, antes de tudo, a gente tem que saber o que é exatamente um relato, né? Então, assim, se vocês estão aí pensando, putz, a professora começou a aula falando de relato, o que que é? Será que eu já escrevi um? Será que eu já li algum relato? Será? Vamos saber agora? Bom, o que é relato? No relato, o escritor ele conta algum capítulo ou episódio que seja importante e significativo para ele. Alguma coisa que aconteceu na sua vida e que você lembra daquilo, lembra das sensações, dos cheiros, né, do sabor, lembra das pessoas que estavam com você, lembra da visão que você teve, do sentimento que adentrou o seu coração naquele momento. Enfim, assim, sabe quando a gente conta para alguém, por exemplo, eu tava aquele dia, eu fui no Hop Hari, né? E aí no Hop Hari eu tava com os meus amigos, e aí a gente comeu pretzel, e aquele cheiro forte de pretzel, né, me marcou. Foi muito legal porque a gente riu, eu tava com o André e com a Ana, e aí teve um momento que a Ana caiu no chão, a gente foi parar na enfermaria, depois ficou tudo bem, e a gente foi em outro brinquedo, já tava escurecendo quando chegou esse momento. Enfim, assim, sabe quando você conta uma história e você vai detalhando o que acontece a fim de fazer com que a pessoa que está ouvindo aquela história se sinta na história, se sinta dentro? É basicamente isso que um relato vai fazer, gente. Ele vai encantar o leitor, ele vai trazer o leitor para dentro de uma história, só que sem ser uma coisa longa, sem ser um livro, sem ser um textão, né? Não precisa ser algo assim, tem que ser uma coisa breve, né? E o relato breve, por essa brevidade, essa coisa, tipo, de você ler e você já sentir, você já saber exatamente o que o autor quis passar para você com aquela história, se transformou em uma técnica muito utilizada por escritores, onde as histórias, elas não deixam de ser tão apaixonantes como os textos longos, como os relatos longos, tá? Continua tendo aquela sensação gostosa, continua tendo aquela sensação de estar no ambiente que o autor está relatando, só que sem ser uma coisa muito demorada, tá bom? Então é isso, focando nos detalhes mais importantes sempre, tá? O que não for muito importante, você deixa de lado. Vamos lá? Bom, passo a passo para uma boa escrita, né? Que é o que a gente quer saber, como que escreve um relato, como que eu vou organizar minhas ideias no papel. Gente, peguem papel e caneta a partir de agora e anotem esse passo a passo para que vocês possam consultá-lo no momento de escrever o relato de vocês, que eu vou deixar lá no Class, tá bom? Então, o primeiro passo, em primeiro lugar, a gente tem que pensar no tema. Sobre qual o tema que você vai escrever, aquilo que você quer contar, pensa como você quer que ele se desenvolva, o que é que, né, você quer chegar, qual o ápice dessa história, qual que será, sei lá, se vai ter uma mensagem final, ou se não vai ter. Já pensar nisso, já pensar até no final do relato, tá? E pensar sempre na estrutura, né? E se puder, em alguns detalhes. Quais são os detalhes mais importantes que você acha que não pode faltar, que, putz, marcaram muito aquela história, eu preciso contar, o ouvinte precisa saber disso, tá bom? Então, assim, o que é pensar no tema? Como eu sempre falo para vocês, o vestibular nunca vai dar um tema pelado para vocês, floresta, né? Mas o que tem a ver com a floresta? Vou falar sobre desmatamento, vou falar sobre a importância das florestas para a manutenção do mundo, né? Do nosso ecossistema. Vou falar sobre, dentro de ecossistemas, os tipos de floresta que a gente tem.
Enfim, né? Tem que ter ali algum norte para você começar a escrever, porque só dar um tema é uma coisa muito ampla, né? E para não ocorrer fuga ao tema, não ocorrer interpretação errada do que é para ser feito, os vestibulares sempre deixam textos motivadores, ou no caso do UFPR, um manualzinho de instrução. Sempre tem um textinho ali para você se basear, ou para você continuar, ou para você escrever o meio dele, ou para você finalizar aquele trecho, né, aquele relato. O FPR gosta muito de fazer isso, como mostrei para vocês na última aula. Ou vai dar para você ali um manualzinho de instrução. Ó, o seu texto tem que falar sobre floresta, e aí você tem que citar a palavra Amazônia, você tem que citar a ararinha azul, e você tem que falar sobre a importância também do Pantanal, né? Sobre como que estão as coisas, enfim. Sempre vai colocar lá para você o que tem que ter no seu texto para ele ser considerado completo aos olhos de quem? Aos olhos do corretor, tá? Então é muito importante prestar atenção nisso. Em segundo passo, a gente vai o quê? Colocar no papel, rascunho, né, gente? Escrever tudo que você imaginou, do jeito que você pensou, tá? Não tenha medo de se expressar, de falar com sentimento. Aqui, gente, esqueçam de redação, nota 1000, receitinha de bolo que eu passava para vocês, não existe mais. Relato, notícia, narrativa, é criatividade, sentimento, é você escrever realmente de uma forma um pouco mais livre, tá? Então, assim, não tenha medo de se expressar, de contar tudo o que você quiser e expressar o que você sente na escrita. Isso é muito importante até, porque é como quando a gente lê um livro, a gente não gosta de se sentir dentro da história, quando o autor ele escreve tão bem que ele faz a gente se sentir assim, não é gostoso? E é isso que vocês têm que fazer também, fazer com que o leitor, né, com que o corretor ali, ele se sinta dentro da história de vocês. É um exercício maravilhoso que vai ajudar de forma pessoal e também que pode ajudar outras pessoas, né? Você tem que pensar isso. Que você está escrevendo aquilo para outra pessoa ler e pensar, putz, que legal essa história dele, né? Deve ter sido um dia muito gostoso, ou, né, alguma informação importante que possa ajudar alguém que você aprendeu em tal dia, enfim. Em terceiro passo, é muito importante que você leia tudo que você escreveu. Melhor ainda se for em voz alta, né? Professora, a gente vai poder fazer isso no vestibular. Não vai fazer, não recomendo, pelo amor de Deus, não vou fazer isso, tá? Mas assim, agora a gente tá treinando, né? Aqui a gente tá para aprender. Então, pode sim ler em voz alta. Leiam sempre a redação de vocês horas, né? 1 hora, 2 horas depois que você escreveu. Porque é o que eu sempre falo para vocês, quando a gente acabou de escrever, é muito difícil a gente achar erros. Já é difícil de achar erros só porque é a gente que escreveu, né? A gente sempre acha que tá perfeito, que é muito difícil achar alguma coisa ali que tá errado. Mas não, tá? A gente não cai nesse pensamento, porque quando a gente lê, principalmente em voz alta, a gente vai perceber se a escrita tá fluente, se faz sentido, se tá, né, fluindo o texto ali, se não tá uma coisa muito pegada, muito forçada, né, se as orações estão certinhas, acentuação, pontuação, tudo isso, tá, gente? É muito importante, tá bom? Quarto passo, para conseguir, né, um relato breve, assim como o nome indica, a gente deve conseguir ser breve, óbvio, né? Então, para isso, você deve usar o menor número de palavras possível. Então, assim, se você puder usar, tipo, palavras que realmente importam, que realmente tragam a informação que você for, faça isso, tá? Não deixe, assim, o seu texto muito carregado de palavras e informações desnecessárias que não vão realmente trazer o sentido da história, porque é isso, assim, você tá gastando linha, né? Tem que pensar assim, gente, o FPR não vai te dar lá 30 linhas igual ao Enem, igual ao Unesp. Você vai ter ali 8, 15 linhas no máximo, tá? Então você tem que trabalhar muito bem em cima dessas linhas, colocando informações necessárias e assim, lendo, né, seguindo esse terceiro passo, você vai ver o que é desnecessário, o que tá repetitivo. Nunca repitam palavras em redação, gente, seja em qualquer tipo de redação. Se eu escrevi mesmo no primeiro parágrafo, mesmo no segundo parágrafo, mesmo no terceiro, mesmo no quarto, putz, né, escreveu mesmo 4 vezes. Gente, pode ser que você escrevendo pode não parecer nada errado. Nossa, né, tá ótimo isso aqui, fez sentido. Mas, assim, sempre pensem que quem realmente precisa ver sentido no seu texto não é você, né? Você tem que, claro, saber se tá legal, mas quem precisa ler e achar realmente essas coisinhas é o leitor, tá? É a pessoa que vai ali corrigir sua redação, tá bom? Então prestem muita atenção nesses detalhes. Tá? Passei aqui sem querer. Como quinto passo, gente, tomem muito cuidado com o uso de adjetivos, né? Não é necessário adjetivar muito. Pelo contrário, gente, quando é muito melhor quando você se
você consegue, assim, escrever um texto legal com poucos adjetivos, né? Você consegue escrever, assim, com coisas mais diretas, como eu falei para vocês, tem que ser algo breve, mas também, assim, não ficar também sem deixar os detalhes escaparem, tá? Só colocar ali adjetivos que realmente forem importantes, que forem dar sentido aos detalhes que você quer enfatizar na história, tá? Porque, assim, adjetivar é a parte mais difícil na hora de escrever. E se não for feito da forma correta, né? Se não for feito corretamente, pode criar textos confusos, pesados, carregados de informação redundante, né? Putz, falando a mesma coisa, tá? Sabe quando uma pessoa tá contando a história pra você? Então, aí eu fui na padaria. Ah, não, mas antes de ir na padaria eu fiz tal coisa. Ah, mas no carro da padaria eu achei tal coisa. E aí, não sei o que. Sabe quando você fica, ai, fala logo, vai! Mas o que aconteceu na padaria? É mais ou menos isso aqui, tá? Não fica redundando em cima muito de uma coisa pra contar, porque se tornar um texto chato, torna a história chata, a pessoa fica ali ansiosa pra saber o que aconteceu, saber do ápice da história, tá? Sexto passo, não é necessário que você explique tudo no seu relato, tá, gente? Então, assim, quando você lê em voz alta, você vai perceber que muita coisa vai sobrar, né? Muita informação vai sobrar. Tem coisa, assim, que realmente não é importante você falar. Por exemplo, eu fui lá no parque do Hopi Hari com os meus amigos, eu quase perdi a van pra ir pro parque. Meu Deus do céu, eu acordei atrasada. Mas, assim, não é uma coisa que eu quero lembrar, né? Porque me deixou nervosa, me deixou irritada. O que eu quero lembrar são os momentos bons que eu tive com os meus amigos no Hopi Hari. Então, eu não vou citar essa parte da van. Eu vou citar só o que é importante, o que eu quero lembrar de legal dessa história, entendeu? Então, assim, quando você lê a sua redação novamente, fique atento a isso. O que transmite a informação de verdade. E evite o resto, porque isso só vai pesar na obra, só vai, né, fazer com que o seu texto fique mais e mais pesado, mais longo, difícil de resumir, e não vai contribuir em nada, tá bom? Como sétimo e último passo, muito importante, gente, brevidade, concisão, resumo e ideias conectadas por verbos, né? Verbos ali que façam tudo ter significado, tudo ter sentido, que expressam movimentos, ação, passagem de tempo e circunstâncias novas. Então, assim, precisa ficar muito claro, você trocou de ambiente, você saiu lá do parquinho, né, e foi lá, sei lá, para fora do parque com seus amigos, essa passagem de ambiente tem que ser bem clara no seu texto. Eu derrubei um sorvete no chão, isso tem que ficar bem claro, essa ação, entendeu? Assim, eu falei tal coisa para uma amiga, aquela palavra, né, aquela ação de falar para ela tal coisa tem que estar bem delimitada no texto, tá bom? Essa é a principal característica do relato breve. Bom, e aqui a gente, né, vai focar um pouquinho sobre os elementos gramaticais e linguagem que compõem um relato, né? O que é um relato? O que tem que ter no relato legal? E o que eu preciso saber, né, exatamente disso? O narrador, gente, ele será protagonista ou participante da ação, ou ele pode fazer os dois, que a gente chama de narrador-personagem, né? Os verbos e pronomes, eles são empregados predominantemente na primeira pessoa, então aqui, esqueçam terceira pessoa, você pode sim falar em primeira pessoa e deve, tá bom? Os verbos oscilam entre pretérito imperfeito e pretérito perfeito, que é aquele tempo de passado, né? Lembrando um pouquinho agora de gramática. E isso é muito importante, gente, porque você está relatando algo que já aconteceu. Geralmente a gente relata o que a gente já viveu, o que a gente já viu, né? Então, sempre delimitar isso, que é o passado. Por isso, usar o pretérito imperfeito e pretérito perfeito. Empregar o padrão culto da língua. Isso, gente, é regra, tá? Em todo tipo de texto de redação, padrão da norma culta da língua portuguesa, tá? Priorizar as ações e a descrição do lugar onde elas ocorreram. É preciso fazer o leitor visualizar o ambiente e os envolvidos, ele realmente se sentir parte da história, tá? Isso é muito importante, então deixar isso bem claro no seu texto. E uso de advérbios para marcar a sequenciação das ações, tá? Então, assim, se eu fiz tal ação, eu usei um advérbio ali que vai indicar que aquela ação aconteceu, tá? Que aquilo ali ocorreu e que tal coisa aconteceu depois. Sempre deixar isso bem claro. Pode usar adjetivações, descrições, você pode, mas aquilo que foi citado antes, não pode predominar no texto, não pode ficar uma coisa muito repetitiva, muito redundante, porque fica chato e você está perdendo linha, você vai ter você vai ter cada vez mais dificuldade de resumir o seu texto, de fazer ele caber nas 8 linhas que o FPR às vezes vai pedir de você, tá bom? Cuidado com isso, gente.
E aqui, por último, mas não menos importante, jamais, a estrutura de um relato é composta por título. Sim, agora é título, gente. Tem que ter, sim, um título, porque, como eu falei para vocês anteriormente, o título ele vai dar uma pista, né? Vai dar uma, digamos que um spoiler para o leitor do que vai tratar o seu texto. Então, assim, se eu coloco um título, se eu não coloco o título e eu simplesmente começo a contar uma história, talvez eu conte lá na história sobre o dia no parque, mas aí também eu citei os meus amigos. E aí eu citei também as sensações que eu tive ali. Então, será que o autor, quando ele escreveu isso, ele queria que eu prestasse atenção na mudança de sentimentos, nas amizades que ele tem? Ou será que ele queria que eu prestasse atenção no dia no parque? Isso vai ficar muito vago se não tiver um título para esclarecer o tema, tá bom? Então, sempre coloquem um título. A introdução, que deve ser curta, né? Apresentar uma breve visão do local, os personagens que estavam ali com você e a situação que vai ser narrada. Se é um dia no parque, se é um dia na praia, se é uma viagem, se é uma conversa que você teve com o açougueiro que te ensinou uma coisa diferente. Enfim, qualquer coisa. O contexto, né? Que aí vai ser a narração do ocorrido, utilizando os tempos verbais presente e passado. Sempre prestando atenção de quando que ocorreu tal coisa, né? Tal fato, para não escrever assim no tempo verbal errado. E sempre situando o local que ocorreram os fatos, sempre deixar muito explícito isso, ok? E no desfecho, né, após apresentar a ordem do acontecimento, dizer toda a história ali em si, a gente deve encerrar com o aprendizado que a situação trouxe, né? Se eu tava lá conversando com a açougueira, tô no exemplo da açougueira aqui agora. E aí ele foi lá e me contou que na Austrália eles têm um jeito diferente de fazer o pacote, na embalagem das carnes. Porque aquele pacote é mais eficiente, conserva melhor, não precisa usar refrigeração por tanto tempo, enfim. Ele me ensinou uma curiosidade. Eu vou encerrar o quê? Com esse aprendizado que a situação me trouxe, com esse relato que eu dei aí do açougueiro. Ou se foi uma questão que surgiu após esse ocorrido, né? O que aconteceu depois desse ocorrido. Ou uma dica ao leitor sobre o que fazer nessa situação. Depende muito do que você vai escrever. Então, tipo, se eu escrever sobre o parque, eu vou finalizar falando sobre como que aquilo foi, como que terminou o meu dia. A gente foi para casa, pegou a van, eu vi o pôr do sol pela janela. E assim ficou gravado em minha mente aquele dia fatídico, sabe? Ou sobre o que fazer nessa situação. Se você relatou lá sobre uma situação que você viu uma violência ocorrendo na rua e você estava ajudando uma pessoa que estava sofrendo essa violência, e aí você no final queira, né, finalizar o seu texto ensinando para a pessoa o que fazer nesse tipo de situação, qual é a conduta que ela deve adotar, isso é muito legal, tá? Então, gente, é basicamente isso aqui que a estrutura do seu relato deve ter. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Estou muito ansiosa desde já para ler os relatos de vocês, tá bom? E, gente, vamos lá, tá? Foco na federal, foco no objetivo de vocês. Vai dar tudo certo, vocês vão conseguir, tá? E assim, um passinho de cada vez, uma redação de cada vez. Pense que assim, a cada redação que vocês me entregam, a cada dúvida que vocês retiram comigo, é um passinho que vocês dão em caminho, né, do objetivo final, tá bom? Então é isso, muito obrigada, gente. Uma ótima semana, um ótimo restinho de semana, né, para vocês. Qualquer coisa, me procurem, por favor. Eu tô sentindo que vocês não estão me procurando. Por favor, me procurem, tá, gente? A frase de hoje é de olho na federal. Então, quem viu essa aula, escreva aqui para mim no Google Class, nos comentários, por favor, que isso aqui vale presença, tá? Em chamada. De olho na federal, tá bom? E aí eu vou saber que você viu a aula, que você entendeu. E que se você tiver dúvidas, você vai me perguntar, tá? Por favor. Um beijão, gente. Muito obrigada. E um ótimo restinho de semana para vocês. Qualquer coisa, ó, chama a gente, tá bom? E é isso. Tchau, tchau.